que a gente pode ouvir, né, novos irmãos, amigos, né, o pastor que vai pregar hoje vocês já conhecem, né, a gente tem muitas afinidades, até o nosso corte de cabelo, né, e também a quantidade de cabelo que nós temos, né, então vai ser muito bom, e é muito bom a gente poder caminhar assim com queridos amigos que Deus tem nos dado, caminhado tem nos dado, né. O meu telefone toca, a Luciana pergunta, já é cristiano, né? Se a gente estiver rindo é cristiano, senão já sabe que é outra pessoa. A gente se fala pelo menos umas 15 vezes por dia, é um amigo muito querido, né? Desprendeu hoje para estar aqui, lá do Rio, e eu espero que você abra seu coração para que Deus fale com você, para que Deus te abençoe. Chama aqui o Cristiano. Esse corte de cabelo a gente combinou essa semana, vamos fazer juntos, né? A gente fez junto, vamos orar. Senhor, muito obrigado pelo teu servo, nós oramos a Ti, pedindo que o Senhor use, a Tua palavra seja pregada, que o Teu Evangelho seja anunciado, expõe o nosso coração as Tuas Escrituras, ó Pai. Esse é o nosso desejo nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, bom dia. Bom dia. É bom estar aqui com vocês mais uma vez. Deixa eu ver se é muito bom estar aqui com vocês mais uma vez, aqui na CBI, principalmente estar aqui com vocês numa data tão especial, na comemoração de 2 anos dessa igreja. Fico feliz porque tenho o privilégio de acompanhar, né, o desenvolvimento dessa igreja, desde o início, quando ainda era um grupo base, quando começaram lá naquele outro empreendimento, naquele outro auditório, depois a mudança para cá, tudo que Deus tem feito na vida de cada um de vocês. Então hoje é um dia de celebração, é um mês de celebração por conta de tudo isso que Deus tem feito na vida da CBI e através da vida da CBI. Minha expectativa é que Deus continue usando cada membro, cada irmão, cada irmã aqui da CBI para a glória dele, para que a cidade de Itaboraí ela seja realmente impactada pelo poder do Evangelho, tá certo? Então estou feliz demais em estar aqui. E falar no aniversário de uma igreja é uma tarefa desafiadora, sobretudo porque quando a gente olha 2 anos de CBI, 2 anos de culto público, 2 anos de plantação da comunidade batista de Itaboraí. Aí a gente tem que primeiramente se perguntar, por que plantar uma nova igreja? Por que nós devemos plantar uma nova igreja? Eu pastorei uma igreja no Rio de Janeiro, mas também plantei uma igreja na cidade de Macaé, a qual pastorei durante 5 anos. E a pergunta que nós devemos nos fazer todas as vezes, né? Às vezes existem pessoas que nunca vão plantar uma igreja, existem pessoas que vão plantar uma única igreja a vida toda, mas por que plantar uma igreja? A pergunta que nós devemos nos fazer durante essa missão, durante essa tarefa de se plantar uma igreja. Por que plantar uma igreja? Aí você olha para países onde o Evangelho ainda não chegou, que a gente envia um missionário para lá e estão lá plantando uma igreja. Aí a resposta se torna um pouco óbvia. Estamos plantando uma igreja porque não existe nenhuma igreja nesse país ou nessa cidade, nesse estado, então temos que mandar um missionário para lá e plantar uma igreja. Aí a gente olha para a cidade de Itaboraí, com muitas igrejas, e a CBI surge há 2 anos. Há 2 anos atrás já existiam muitas igrejas aqui na cidade. Então, o que nós estamos fazendo aqui? O que a comunidade batista de Itaboraí está fazendo aqui nessa localidade? O que eu e você estamos fazendo aqui? O que cada um de nós estamos fazendo aqui na cidade de Itaboraí? Por que há 2 anos atrás as pessoas que aqui congregam se comprometeram em iniciar esse novo trabalho? Primeiramente, temos que entender se é a vontade de Deus, se foi a vontade de Deus, o direcionamento de Deus. Se foi Deus que chamou para plantar uma igreja, que é uma pergunta um pouco óbvia, quando a gente conversa com qualquer plantador de igreja, não só eu, mas também o pastor Rodrigo, a gente é envolvido em alguns projetos de plantação de igreja através da Atos 29, e a gente sempre entrevista, a gente sempre tem um momento de poder conversar com plantadores de igreja, e a gente pergunta, por que você está plantando essa igreja? E a resposta óbvia é, porque Deus me chamou para plantar uma igreja.
Se Deus te chamou para plantar uma igreja, se Deus chamou cada um de vocês, não só o pastor Rodrigo, mas cada um de vocês para plantar uma igreja, essa igreja, vocês precisam não simplesmente se fazer a pergunta, por que plantar uma igreja? Mas qual é a igreja que Deus procura? Que tipo de igreja Deus procura? A gente olha para a palavra de Deus, sobretudo no livro de Apocalipse, nos capítulos 2 e 3, a gente acha uma porção das Sagradas Escrituras, onde Deus ele traz uma revelação ao apóstolo João a respeito do diagnóstico da igreja que Deus procura. No capítulo 2 e 3 de Apocalipse, nós vemos uma seção conhecida como as 7 cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. Em alguns contextos você vai ouvir falar as 7 igrejas do Apocalipse. A Ásia Menor é uma região que hoje, mais localizada onde hoje está a Turquia. E naquela região, fruto do trabalho missionário da igreja do primeiro século, muitas igrejas foram plantadas ali. E aquelas igrejas, elas foram plantadas, lógico, primeiramente porque não existiam igrejas, mas o fato de não existirem igrejas, o fato daquelas igrejas serem a primeira geração de igrejas, do movimento de plantação de igrejas que se estende até o dia de hoje, fruto do que nós estamos aqui hoje, não isentou aquelas igrejas de receber da parte do Senhor um diagnóstico a respeito de qual tipo de igreja Deus procura. O Senhor ele não está preocupado simplesmente em se ter uma igreja, mas uma igreja que glorifique a Ele, uma igreja de fato que Ele procura. Existe um pastor norte-americano da Atos 29 chamado Burt Parsons. Ele diz o seguinte: o fato de se ter uma igreja em cada esquina, ou uma placa de igreja em cada esquina, não significa que o evangelho está sendo pregado em cada esquina. Nós vemos que a igreja ela pode sofrer ameaças, e o Senhor Jesus ele trata essas ameaças. Ele manda 7 cartas a essas 7 igrejas, e na Ásia Menor, naquela época, não existiam simplesmente essas 7 igrejas, mas para o judeu, para a mente do judeu daquela época, do judeu antigo, o número 7 ele simboliza perfeição, simboliza totalidade. O livro de Apocalipse ele foi escrito pelo apóstolo João no momento em que ele estava preso em uma ilha chamada Patmos. Ele era uma ilha que estava reservada para os presos políticos da época, e o apóstolo João ele não foi perseguido por conta das suas ideologias políticas, mas foi perseguido e colocado como um preso político por causa da pregação do evangelho. Ele foi perseguido e preso por conta da pregação do evangelho. E lá, nesse ambiente de exílio, nesse ambiente de prisão, o Senhor Jesus se revela a ele uma mensagem para que ele endereçasse as 7 igrejas que estavam geograficamente próximas, para que nessas mensagens o Senhor ele desse um diagnóstico da igreja que ele procura. O apóstolo João ele escreve numa linguagem um pouco difícil para a nossa compreensão, que a princípio pode parecer não tão clara, porque era necessário, como ele estava preso, que essas cartas chegassem até o destinatário. Existiam muito mais do que 7 igrejas, mas como eu disse, o número 7 simboliza perfeição e totalidade. O Senhor Jesus ele faz essas revelações e escreve essas cartas não simplesmente para tratar de problemas específicos somente naquelas 7 igrejas, mas o Senhor Jesus ele traz aquela revelação para tratar de 3 grandes ameaças, não só da igreja do primeiro século, mas para todas as igrejas, em todos os lugares e em todos os tempos. E isso inclui a mim e a você, isso inclui a comunidade batista de Itaboraí, isso inclui a igreja do Redentor, isso inclui todas as igrejas de todos os tempos, em Itaboraí, no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Brasil, em qualquer lugar do mundo, não só no primeiro século, mas também hoje, em 2019.
São ameaças que vão continuar existindo até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E olha só, meus irmãos, nós estamos falando de cartas endereçadas a igrejas do primeiro século, igrejas, a primeira geração de igrejas plantadas após a vinda do Senhor Jesus Cristo. O que isso significa? Que nós não podemos presumir que nós, 2000 e poucos anos depois disso, não vamos sofrer também dessas ameaças. Se as igrejas no primeiro século sofreram ameaças, o que dirá a gente, praticamente 2000 anos depois? E quais são essas três grandes ameaças? Os falsos mestres, o esfriamento e a perseguição. São 7 igrejas, mas quando a gente olha para o diagnóstico geral, o Senhor Jesus ele está tratando esses 3 problemas específicos: o esfriamento, os falsos mestres ou as heresias e a perseguição. E hoje eu queria falar com vocês sobre uma igreja localizada numa cidade específica. Eu não quero falar sobre as 7 igrejas, mas eu queria falar sobre uma cidade específica. Uma igreja plantada numa cidade chamada Pérgamo. Pérgamo era a capital oficial da província romana. Era uma cidade que tinha uma importância nessa região onde essas outras 6 igrejas, onde essas outras 6 cidades estavam localizadas. Era uma cidade conhecida por possuir uma biblioteca com mais de 200 mil volumes. Era uma biblioteca tão grande que ela só perdia, na época, para a famosa biblioteca de Alexandria, no Egito. A cidade de Pérgamo também, além de ser uma capital, além de ser um centro cultural, um centro da informação, um polo da informação, do conhecimento, por conta da sua biblioteca, era uma cidade também conhecida por ter um templo de adoração ao imperador César. Então era uma cidade cujo a cultura religiosa era uma cultura religiosa pagã. Por isso a plantação de uma igreja se fez necessária, para que as pessoas conhecessem o Evangelho e abandonassem os seus ídolos, se arrependessem dos seus pecados e fossem salvos. E o Senhor Jesus ele endereça uma mensagem a essa igreja. O Senhor Jesus ele endereça uma mensagem fazendo um diagnóstico para essa igreja. E não só com a igreja de Pérgamo, mas com todas as outras igrejas, nós vemos que o Senhor Jesus, ele vê aquilo que muitas vezes nenhum homem vê, que nem sempre a aparência revela a essência. O Senhor Jesus, ele dá um diagnóstico que às vezes vai contrariar o diagnóstico dos homens. E a primeira lição que nós temos quando nós olhamos para esses 2 capítulos da Bíblia é que mais importante do que agradar a homens, nós devemos agradar ao Senhor. Vamos ver o que o Senhor diz em Apocalipse 2, no capítulo 2, do versículo 12 ao versículo 17. A palavra de Deus diz assim: ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra vocês algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegaram aos ensinos de Balaão, que ensinou a Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você também, os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependam-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o maná escondido,
também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos pela sua palavra, nós te agradecemos pela sua palavra. Obrigado porque ela para nós é alimento, como ela mesmo diz, nem só de pão nós viveremos, mas de toda palavra que procede da sua boca. Portanto, Senhor Deus, abre os nossos ouvidos, as nossas mentes, para que possamos ser alimentados e que sejamos muito mais do que ouvintes, mas praticantes de tudo aquilo que aprendemos do Senhor. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Quando a gente olha para essa carta, a gente rapidamente identifica algumas coisas. No versículo 17, no último versículo desse trecho da carta, ou das cartas, ou nessa carta especificamente, no encerramento, o Senhor Jesus ele fala o seguinte: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e não simplesmente à igreja. A palavra está no plural. O que isso significa? Que a mensagem endereçada àqueles irmãos não é endereçada simplesmente à igreja de Pérgamo, mas todas as comunidades de fé que confessam Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então a mensagem de Pérgamo não é só para Pérgamo, mas para a gente também. Outra coisa, aí você fala assim, mas o Senhor Jesus, sim, o Senhor Jesus em todas as 7 cartas ele se apresenta. Ele se apresenta pela sua singularidade. Ele diz o seguinte, por exemplo, na igreja de Esmirna, essas são as palavras daquele que é o primeiro e o último. Ou seja, ele está falando daquele que é o princípio e o fim. Em Pérgamo, ele diz, essas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes, aquele que tem o justo juízo, que não tem um juízo maculado, não tem um senso de justiça regado por vingança. Quem é esse? É o nosso Rei Jesus Cristo. O Senhor Jesus ele enfatiza que quem endereça aquelas palavras não é simplesmente o apóstolo João, mas é o próprio Senhor Jesus dando uma mensagem ao apóstolo João para que aqueles irmãos ouçam. Outra coisa que nós vemos, essas cartas são sempre endereçadas aos mensageiros, aos pastores, aqueles responsáveis para ministrar, ensinar a palavra de Deus para a igreja. Em concordância com o que a palavra de Deus diz, que nós pastores prestaremos contas a Deus pelas ovelhas que são dele, e não nossa. Então o Senhor Jesus ele manda uma mensagem aos líderes daquelas igrejas, aos presbíteros, aos pastores, para que eles repassassem a toda a congregação. E o Senhor Jesus ele trata de um problema específico naquela igreja. E quando a gente olha para essa igreja, a primeira lição, o problema que o Senhor Jesus fala, ele fala o seguinte: aqueles irmãos eles estavam resistindo uma perseguição implacável, uma perseguição violenta dos de fora. A cidade de Pérgamo possuía uma cultura completamente hostil ao Evangelho, ao ponto do Senhor Jesus falar que a cidade de Pérgamo era a cidade aonde Satanás habita. O Senhor ele fala também que aqueles irmãos foram testemunhas do assassinato, fruto da perseguição por causa da pregação do Evangelho, de um irmão em Cristo chamado Antipas. E aqueles irmãos, eles permaneciam fiéis, eles não renunciavam à fé, eles não negavam a fé, diante de um ataque externo, diante de um ataque violento, de uma oposição violenta, daquelas pessoas que eram de fora da igreja. Porém, aquela igreja possuía um problema, possuía uma característica que colocava Cristo em oposição a ela, porque a palavra de Deus diz o seguinte, o Senhor Jesus diz o seguinte: tenho porém contra ti. O Senhor Jesus ele estava em oposição àquela igreja. Aqueles irmãos eles estavam sendo influenciados por 2 grupos dentro da igreja, que ele compara.
aos ensinos de Balaão, que nos remete ao Antigo Testamento, e a um grupo de pessoas naquela época conhecida como Nicolaítas. Então a primeira lição que a gente tira da igreja em Pérgamo: nem sempre os inimigos, os maiores inimigos da igreja estão do lado de fora, mas podem estar do lado de dentro. Aquela igreja, apesar de resistir uma cultura completamente hostil ao Evangelho, uma oposição implacável e violenta dos de fora, aqueles irmãos estavam sendo influenciados por inimigos de dentro da igreja. Nossas maiores ameaças na vida e a saúde espiritual não são uma oposição, nem mesmo uma perseguição de homens incrédulos, maus, perversos, usados por Satanás. Muitas vezes, essas ameaças vêm de perigos infiltrados em nossa comunidade de fé, como se fossem cavalos de Troia espirituais, que, dada a oportunidade, trazem destruição à nossa espiritualidade e à vida da nossa igreja. Mas a boa notícia é que essa ameaça, ela é fácil de se identificar. E a gente consegue identificar, a gente consegue lutar contra essa ameaça com uma palavra muito simples e fundamental na vida da igreja. Sobretudo uma igreja que tem 2 anos, uma igreja que ainda está nos seus primeiros passos, uma igreja que ainda está construindo as suas bases para tudo aquilo que Deus ainda vai fazer através dela. Não que o Senhor não esteja já fazendo muita coisa através da vida dessa igreja, mas o Senhor tem muito mais para fazer. O Senhor ainda está construindo os fundamentos para que essa igreja possa frutificar ainda mais. E essa palavra, simples, porém fundamental para vencermos esses inimigos internos, se chama compromisso. A igreja que Deus procura é uma igreja comprometida. Ou melhor, uma igreja comprometida, mas comprometida com quem? Com quem a igreja está comprometida de fato? Nada vai envenenar mais o corpo de Cristo como o veneno da falta de comprometimento, ou o compromisso com aquilo que a igreja não deveria se comprometer. Hoje a gente vive na tentação de querer ser relevante demais com aquilo que nós não precisamos ser relevante. A igreja, ela deve ser relevante, sim, ela deve ser relevante. O problema é que a relevância da igreja, ela tem sido distorcida em muitos contextos. Ser relevante é diferente de ser uma igreja preocupada em atender expectativas seculares. De ser uma igreja que agrada uma cultura secular. Uma igreja que vai atender anseios seculares. Uma igreja relevante é uma igreja que apresenta uma contracultura a uma cultura sem os valores do reino de Deus e provoca uma transformação. Mas mesmo sofrendo esse problema grave, mesmo tendo esse problema que essa igreja estava em uma posição uma situação de oposição, que a colocava o Senhor em oposição a ela, nós ainda assim enxergamos o cuidado e o amor de Deus pelaquela igreja. Porque Deus cuida daquela igreja. O Senhor, Ele disciplina aqueles que amam. Se o Senhor, Ele está advertindo aqueles irmãos, é porque Ele amava aqueles irmãos. Se o Senhor nos adverte hoje em dia, é porque Ele nos ama. E o Senhor, Ele começa falando naquela carta que conhecia o contexto da cidade, que valorizava os pontos positivos daqueles irmãos. O Senhor, Ele fala que sabia que ali havia um ambiente hostil ao Evangelho, que ele sofria uma oposição agressiva, ao ponto de ser classificado como o local onde o trono de Satanás estava. O Senhor Jesus, Ele não simplesmente chega batendo naqueles irmãos por conta dos problemas, dos desvios.
Mas ele primeiramente reconhece as qualidades daquela igreja. É igual, existe uma técnica, né? Quem trabalha em empresa que é acostumado a ter aquela política de feedback mensal, bimestral, você tem que ir lá para o funcionário e dar uma avaliação. Aí todos os estudiosos na área de recursos humanos falam o seguinte: começa pelo elogio. Primeiro você fala tudo de bom que o cara tem. O pastor Rodrigo faz muito isso no aconselhamento, né? Ele falou comigo, ele elogia, depois, né, trata o problema. Você vai, a pessoa vai falando. O Senhor Jesus é interessante, ele faz isso. Quem descobriu isso não foram os estudiosos na área de recursos humanos, né? O Senhor Jesus já fazia isso antes. Ele começa pelo elogio. Ele não simplesmente fala palavras para agradar aqueles irmãos. Ele não inventa qualidades onde não tem. Ele fala, de fato, aquilo que a igreja tinha de bom. Então, é outra lição que a gente tira. Nós não podemos ser desonestos nas nossas críticas. Quando a gente vai criticar algo, quando você vai repreender seu filho, exalte também as suas qualidades. Não esqueça de exaltar as qualidades. Reconhecer aquilo que ele faz de bom. Também não se preocupe em inventar qualidades. Mas não seja cético diante das qualidades. Porque em algumas cartas aqui nós vamos ver que o Senhor Jesus ele só tinha elogios. Em algumas ele só tinha críticas. Então ele não estava preocupado em agradar a igreja. O Senhor Jesus é aquele que é a verdade. Então a gente pode tirar para nós essa lição também. Quando nós tivermos que repreender alguém, o nosso filho, ter uma conversa difícil, procure encontrar motivos de elogio na vida da outra pessoa. Evidencie isso. Quando nós fazemos isso, nós demonstramos que estamos corrigindo em amor. Nós demonstramos que estamos preocupados com o bem da pessoa, e não simplesmente em detonar a pessoa, não simplesmente em jogar a pessoa para baixo, não simplesmente em desqualificar aquela pessoa. E quando a gente vê o cenário da cidade em Pérgamo, nós vemos o seguinte: nós tiramos outra conclusão. A conclusão de que sempre foi difícil ser cristão. Hoje em dia a gente olha para os países onde o evangelho é proibido, onde as pessoas são perseguidas, e a gente tem a impressão de que se tornou difícil ser cristão hoje em dia. Nós olhamos para a perseguição cultural que nós sofremos, as ameaças à fé cristã no nosso país, uma perseguição talvez não violenta, mas talvez mais cultural, e a gente pensa, é muito difícil ser cristão hoje em dia. Não, sempre foi difícil ser cristão. O verdadeiro evangelho nunca vai ser aplaudido por uma cultura mundana que despreza completamente os valores de Deus. De uma forma ou de outra, nós seremos sempre perseguidos. Nós seremos sempre contestados. E o elogio que o Senhor Jesus começa era exatamente sobre isso. Sobre uma igreja que se manteve fiel diante de uma cultura satânica e de uma perseguição implacável. Eles viram irmãos em Cristo perderem a vida, ainda assim resistiram guardar a fé. Então, irmão, eu e você, quando olhamos para esse texto, nós chegamos também à seguinte conclusão: nós podemos guardar a fé diante de um cenário de perseguição, violência, injustiça e maldade. Mesmo em uma cidade onde Satanás reina através de uma cultura de medo, violência e pecado, é possível perseverar na fé. Mesmo diante de uma cidade onde tem uma cultura completamente pecaminosa, que tenta nos seduzir a viver um estilo de vida que contraria completamente a palavra de Deus, é possível guardar a fé. Mas apesar desse elogio, aquela igreja não era irrepreensível. Havia contra aquela igreja também uma acusação. E a acusação era o seguinte: apesar da fidelidade daquela igreja, diante da perseguição mais explícita, agressiva e violenta, aquela igreja estava sendo infiel através de um ataque interno muito sutil. Um grupo de pessoas transigentes, infiltradas na igreja, disseminavam práticas e doutrinas que Jesus detestava. Esses infiéis, conhecidos como nicolaítas, não eram pessoas que se diziam inimigos dos cristãos, mas falsos cristãos que manipulavam o povo.
A prática dessas pessoas são comparadas também, nós vemos o outro grupo, a prática de Balaão. E entendendo quem foi Balaão no Antigo Testamento, nós podemos entender melhor o que isso significava. Balaão foi um profeta verdadeiro que se corrompeu, se vendeu por uma soma de dinheiro para amaldiçoar e enganar o povo de Israel. Balaão influenciou o povo de Israel a adorar e participar de banquetes oferecidos aos deuses pagãos. A infidelidade do povo de Israel, sob a influência de Balaão, custou a morte de 24 mil pessoas. O povo de Israel se tornou idólatra e se distanciou de Deus. Os nicolaítas eram um grupo que ameaçava não somente a igreja de Pérgamo, mas quando a gente olha para o versículo 1 do capítulo 2, né, na igreja de Éfeso, onde começa a carta da igreja de Éfeso, esses irmãos também tentaram influenciar a igreja em Éfeso. Era um grupo de pessoas que também foram influenciadas por um homem que prostituiu a sua fé. A palavra de Deus não deixa claro qual era exatamente a heresia dos nicolaítas. Apenas diz que era um grupo de pessoas que se auto-intitulavam apóstolos, ou seja, apóstolos auto-intitulados não são uma invenção do século 21. No primeiro século da igreja, isso já era uma ameaça à igreja de Cristo. Mas fazendo também um paralelo, quando o Senhor Jesus fala os ensinos de Balaão, nós vemos que o problema que aquela igreja enfrentava era um problema de idolatria e também de imoralidade, que foi o pecado do povo de Israel ao ser influenciado por Balaão. Embora resistisse com a própria vida os ataques vindo de fora, os ataques mais agressivos, a amizade com falsos crentes que disseminavam falsas doutrinas estava sutilmente induzindo aquela igreja à idolatria e à infidelidade. A igreja estava comprometida com o mundo e não com o Senhor. Os cristãos de hoje também são tentados a buscar realização pessoal, fazendo concessões indevidas. O nome Pérgamo significa casado. Isso nos faz lembrar que toda congregação, toda comunidade de fé, toda igreja é a noiva de Cristo. E como noiva de Cristo, nós devemos nos manter puros. E o Senhor Jesus, ele condena aqueles irmãos pela falta de comprometimento, como nós vemos nos versículos 14 e 15, quando ele diz: no entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou a Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a cometer alimentos sacrificados a ídolos, a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Muitos irmãos ali dentro eram fiéis, alguns fiéis até a morte, literalmente, mas isso não era uma verdade para todos. Dentro dessa igreja havia um grupo que não era comprometido com Cristo, e a saúde e vitalidade da igreja estava em jogo. A igreja estava fazendo, talvez, aquilo que o mundo fosse aplaudir. Eles estavam mais preocupados em fazer aquilo que trouxesse aprovação do que ter um compromisso efetivo com Cristo. Eles se comprometeram com falsos cristãos, mas não com Cristo. Isso não deixou o Senhor satisfeito. Isso foi impactado na vida da igreja. Uma igreja que deixou de se comprometer com Cristo para se comprometer com uma agenda de falsos cristãos. Isso afetou duas áreas na vida dos irmãos daquela igreja. A primeira delas foi a moralidade. Então nós vemos que nós não podemos comprometer a nossa moralidade. Quando nós olhamos para a história de Balaão, e o Senhor Jesus ele fala que alguns se renderam aos ensinos de Balaão, nós vemos que os ensinos, a influência de Balaão no povo de Israel levou aqueles irmãos à imoralidade sexual e à glutonaria.
Essa história está lá no livro de Números, no capítulo 22, a partir do capítulo 22. Vai até o capítulo 31, se eu não me engano, principalmente ali no capítulo 25, versículo 1 e 3, você vai ver de forma mais específica isso. Então, Números 22 e 25 e Números 31. Aqui o Senhor diz explicitamente que o pecado daqueles irmãos foi instigado segundo Balaão. Qual foi o pecado do povo de Israel? Comida pagã, mulheres pagãs, adultério. As pessoas se comprometeram com a idolatria e não com Cristo. O obstáculo dessa igreja era vencer essa influência dos falsos crentes. A acomodação ou a falta de compromisso com Cristo era uma marca na vida de muitos irmãos ali naquela igreja. Eles tentaram servir a Deus, mas no processo permitiram que normas culturais predominantes numa cultura sem Deus formassem não só o seu pensamento, mas também o seu estilo de vida. Eles haviam negligenciado a verdade que nós encontramos lá em Romanos 12:2, que diz: não se conformem com este mundo, mas sejam transformados pela renovação da sua mente, para que você possa discernir qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqueles irmãos tinham esquecido também Tiago 4,4, que diz: adúlteras, você não sabe que a amizade com o mundo é hostilidade para com Deus? Então, quem quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Irmãos, e a falta de compromisso, a idolatria não está simplesmente exatamente nesses mesmos pecados de imoralidade sexual, glutonaria, mas quantas vezes nós somos tentados a abandonar um compromisso com Deus, com Cristo e sua igreja, por conta de outros ídolos contemporâneos. Outros ídolos como a preguiça, a cultura do entretenimento excessivo, os ídolos, o ídolo do conforto. Nós não queremos sair da nossa zona de conforto. Nós temos o conforto como um ídolo. Não que conforto não seja bom, mas quando ele me impede de servir integralmente a Deus, eu o transformo em um ídolo. E aqueles irmãos, eles estavam enfrentando esse problema, o problema da idolatria, que comprometeu a moralidade. E por último, o Senhor, ele vai dar a segunda área que foi afetada. Não só o comprometimento da moralidade daqueles irmãos, mas também a teologia daqueles irmãos estava comprometida. Quando nós temos bases sólidas da doutrina, nós não somos vencidos pela idolatria. Alguns em Pérgamo guardaram o nome de Jesus. Alguns em Pérgamo, outros em Pérgamo, detinham o nome de Balaão. Conhecendo os nicolaítas, por exemplo, lá em Éfeso 2,6 vai dizer sobre eles, nós vemos que em Apocalipse 2,6, quer dizer, quando nós vemos como era esse grupo que a igreja de Éfeso rejeitou, mas a igreja de Pérgamo abraçou, nós vemos que o ensinamento de Balaão e dos nicolaítas está ligado diretamente, está intimamente relacionado ao comprometimento da doutrina. Esse grupo de irmãos, eles eram, ou de pessoas, melhor dizendo, eram teologicamente libertinos. A doutrina para eles importava pouco, e o comportamento com Cristo ainda menos. Cada dia que passava, a distinção entre essa igreja e o mundo tornava-se mais turva e menos clara. Irmãos, a gente chegou aqui, o Saul estava lendo ali a confissão de fé. Alguns meses atrás eu vim aqui, o Edilson estava lendo o Catecismo Nova Cidade. Quando fazemos isso no início do culto,
não estamos simplesmente seguindo uma liturgia, mas nós estamos reafirmando o nosso compromisso teológico, as nossas bases. Porque se a gente perder essa base, nós somos facilmente influenciados por doutrinas contrárias ao Evangelho de Cristo, que vão nos levar à idolatria e à imoralidade em várias áreas da vida. O estilo de vida reflete aquilo que nós cremos. O estilo de vida daqueles irmãos estava completamente comprometido por causa de uma fraqueza doutrinária. O mundanismo, o compromisso e a tolerância invadiram essa igreja como uma inundação. E ela estava à beira de se afogar. Talvez ela fosse, ou talvez essa seja uma bela descrição da igreja ocidental dos dias de hoje. Nós sofremos uma incompreensão grosseira da graça e do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Só que o Senhor Jesus, ele não adverte aquela igreja e para por aí, mas ele faz o conselho, ele dá um conselho àqueles irmãos, porque o Senhor Jesus, ele não simplesmente adverte para jogar aqueles irmãos para baixo, mas adverte aqueles irmãos para que eles encontrassem conserto, recomeço. O que o Senhor Jesus fala é o seguinte: temo mais o juízo de Deus do que o juízo do império. O que isso significava? Vocês resistem à violência externa, vocês temem, vocês resistem à ameaça da espada do Império Romano, que matou Antipas e pode matar vocês por causa da fé, porque vocês não desistem de se reunir como igreja, mas vocês estão se corrompendo por dentro, vocês estão negligenciando, vocês não estão sendo fiéis ao Senhor da igreja. Ou seja, mais perigosa do que a espada, mais temível do que a espada do império, é a espada do nosso Senhor Jesus Cristo. Se vocês não temem a espada de Roma, vocês deveriam temer o justo juízo de Deus. Que pior que o juízo de Roma é o juízo de Deus, que a fidelidade em uma área não nos absolvia da condenação na infidelidade em outra área importante. Então o que nós também tiramos de lição? A nossa fidelidade em uma área não nos absolve na infidelidade em outra área. Às vezes eu tenho um compromisso muito bom em uma área, eu não falho em uma determinada área, mas em outra área eu sou completamente negligente. Aí eu acho que eu posso compensar. Eu posso compensar fazendo algo bom de um lado e negligenciando do outro. A fidelidade em uma área não nos coloca, não nos absolve da nossa infidelidade em outra área da vida. A nossa fidelidade com Cristo e sua igreja em uma área não nos absolve diante da nossa infidelidade em outra área. O Senhor, ele nos quer integralmente. Essa carta diz também que o fato de uma igreja, um pastor, ser fiel em uma área, não só a igreja, mas também o pastor, dele ser fiel em uma área, não o absolve de ser infiel em outra. Por exemplo, nós temos a cultura do pragmatismo. Nós vemos pastores que fazem trabalhos excelentes aos olhos humanos, que ajudam pessoas, que têm projetos sociais enormes, mas tem uma teologia confusa, para não dizer ruim. Aí você diz, pelo menos está falando de Jesus. Então nós ligamos a TV e nós vimos centenas de programas evangélicos, pregando um evangelho estranho. Aí você vai falar, poxa, o que esse cara está falando está errado. Aí as pessoas falam assim, pelo menos ele está falando de Jesus. Pelo menos ele está falando de Jesus. Ou então uma igreja que tem um envolvimento social muito grande, ajuda os mendigos na rua.
mas prega também um falso evangelho. Aí você vai criticar e fala assim, pelo menos está ajudando. E você que não ajuda? Ou você está ajudando menos do que ele? Aquilo que ele faz de bom não absolve aquilo que ele faz de errado. A forma como Jesus nos vê é diferente da forma como o mundo nos vê. Isso se aplica não só ao pastor, mas à vida cristã de cada membro. Que o fato de sermos fiéis ao Senhor em uma área da nossa vida não nos absolve da condenação no caso de infidelidade em outras áreas importantes. Que tão grave quanto a pressão de se negar explicitamente a fé, que era a ameaça que aqueles irmãos de Pérgamo sofriam, é tão grave também se desviar de forma sutil através de doutrinas e práticas que Jesus odeia. Eu gostaria de concluir, irmãos, dizendo o seguinte, que a nossa responsabilidade diante dos ataques explícitos e implícitos contra a igreja deve ser a seguinte postura: fortalecer a nossa fé para que não sejamos infiéis, alertar e advertir os irmãos que estão tomando decisões contrárias à vontade de Deus. Não se omita diante das suas responsabilidades, mas também não se omita diante desses irmãos que estão com a sua fé ameaçada, que estão sofrendo influências negativas. Encoraje e desanime uns aos outros, para que ninguém se desvie. Isso implica muitas vezes ter conversas sérias e difíceis, conversas que você não gostaria de ter, mas que são necessárias. A carta que o Senhor Jesus enviou a Pérgamo, embora ele exaltasse as qualidades daqueles irmãos, ele toca em questões pontuais e talvez dolorosas. Assim nós devemos agir também uns com os outros. Não se omita de ter conversas difíceis, porque a igreja é um corpo. Quando um membro ou um grupo de membros é afetado, todo o corpo sofre. Por isso, meus irmãos, como o próprio nome dessa igreja já sugere, uma comunidade, tenham conversas sérias, e para ter conversas sérias, vocês não podem ter amizades superficiais. Encorajem uns aos outros. Se preocupem com as ameaças externas à igreja, sim. Toda uma cultura contrária ao Evangelho. Mas fique atento a ameaças sutis, a falta de comprometimento que pode surgir de dentro da igreja. E é tarefa não só do pastor, mas de cada um de nós, animar e encorajar uns aos outros. Nunca se esquecendo que o nosso fundamento é a doutrina, é a palavra. Se estivermos alicerçados nela, seremos uma igreja forte. Vamos orar? Pai querido, obrigado pela sua palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos ama, e assim como o Senhor advertiu a igreja em Pérgamo, o Senhor nos adverte ainda hoje. Obrigado, Senhor Deus, porque a mensagem a essa igreja não foi endereçada só a ela, mas a nós também. E obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor veio ao nosso encontro. E que o Senhor nos ajude a cada dia a sermos fiéis ao Senhor. Que possamos servir nas nossas igrejas, não para atender uma expectativa secular, mas para ser uma igreja que o Senhor procura. Obrigado, Senhor Deus, pelos 2 anos da Comunidade Batista de Itaboraí. Obrigado pela vida do pastor Rodrigo, da sua família, de cada um desses irmãos que tem servido ao Senhor aqui. Que o Senhor os fortaleça a cada dia e que o Senhor faça essa obra florescer ainda mais e que eles possam, de fato, impactar a cidade de Itaboraí com a pregação do Evangelho. No nome de Jesus é que nós oramos.